Seja bem-vindo ao Vozes Ativas. Aqui quem fala é a voz literária. Esse é o projeto podcast do Vozes Humanas, Redação e Repertório. Antes de mergulharmos neste caso de crime e mistério que assombrou Barretos no passado, não se esqueça de 3 coisas que vão ajudar a gente pra caramba. Então a gente vai pedir para que você siga o nosso perfil no seu tocador favorito, deixe aí seu comentário, participe sobre o caso de hoje e compartilhe este episódio com quem ama True Crime e História do Brasil. Seu engajamento é a prova de que a nossa voz está ativa. Eu preciso fazer uma ressalva, pode ser que haja alguma descrição um pouco mais detalhada de crime que funcione como gatilho para algumas pessoas. Então, ouça com reservas o nosso episódio de hoje. Primeiro ato, o alvo e a lei do feudo. Barretos, início do século XX. Esta não é a capital do rodeio, mas o coração do ciclo do gado, uma terra de riqueza e de medo. Hoje, desvendamos o assassinato de Francisco Frederico Bartman, um crime real que a história oficial tentou varrer para debaixo do tapete. Aqui, a lei do Estado não valia nada. Quem governava era o coronel, o grande latifundiário. Seu poder vinha do controle das terras, de seu exército particular, os jagunços, e do voto de cabresto, que manipulava a política. Francisco Bartman era um fazendeiro de Monte Verde, atualmente Cajobi, e, que é crucial, ele era ex-subdelegado. Ou seja, ele estava ligado à facção política rival do coronel no poder. Ele era um homem que conhecia os bastidores e tinha influência para desafiar o monopólio da força local. Bartman era um obstáculo. E no sertão da Primeira República, um desafio à autoridade do coronel era respondido com a morte. O crime foi em 1909. Nesse momento, na literatura, Tristão Amoroso Lima, que depois disso vai estudar ali o período, cunhou o termo pré-modernismo para designar algumas obras importantes que vieram no início do século XX até a Semana de Arte Moderna, que foi 22, e que eram obras bem significativas de autores importantes que tinham retratado aspectos do Brasil que antes tinham sido até negligenciados. Nessa época, por exemplo, fazia 7 anos que Os Sertões de Euclides da Cunha tinha sido publicado. Uma obra definitiva sobre a visão que temos do brasileiro, por vezes até hoje, e de como essas situações advindas aí dessa Primeira República vão sendo mal administradas pelo Estado e como uma população eventualmente mais marginalizada, como era a população de Canudos, no caso de Os Sertões, Euclides da Cunha, como eles se organizam em torno da figura de Antônio Conselheiro para resistir contra essa república e acabam sendo massacrados naquela época pelo exército brasileiro. Aqui, na nossa região, havia os jagunços. O coronel mandou seus jagunços fazerem o serviço. O ataque não era para ser sutil, era para ser um aviso. Qual foi o modus operandi? Bartman foi violentamente assassinado. O termo nos autos esparsos sugere uma execução brutal, provavelmente com tiros a queima-roupa ou armas brancas. A intenção era clara: deformar o corpo como um aviso público. O corpo foi encontrado e a causa-mortes foi a violência extrema. A lição era para todos: quem se opõe ao coronel termina assim. A justiça, sediada na comarca de Barretos, foi cúmplice. O processo foi contaminado por omissões e contradições. O objetivo da investigação não era prender o mandante, mas sim atribuir a culpa a um jagunço qualquer e garantir que o caso fosse arquivado. E é nesse cenário de impunidade que a sociologia e a literatura nos ajudam a decifrar a verdadeira natureza do poder. A autoridade em crise, a lente de Max Weber. O assassinato de Bartman é um estudo de caso perfeito sobre a falência do Estado na visão do sociólogo Max Weber. Ele define 3 tipos de autoridade legítima, ou seja, autoridade reconhecida socialmente.
A autoridade que falhou. A autoridade legal racional, baseada na lei e na Constituição, era o ideal da República, mas em Barretos ela não tinha força. Observem bem que, quando chamamos de autoridade legal racional, termo usado pelo Weber, é porque é uma autoridade legalizada e racionalizada dentro de uma legislação, de um código penal, né? Quer dizer, o papel que o Estado efetivamente tem que cumprir, não o papel de alguém que executa como se fosse simplesmente um ato de vingança, mas alguém que julga, alguém que ouve partes, alguém que aplica a lei de forma racional e de forma legalizada, claro, pela nossa Constituição. Em Barretos, como eu disse, não tinha força essa autoridade. A autoridade vencedora. O coronel combinava a autoridade tradicional, o poder do latifúndio e da ancestralidade, com sua força pessoal. O crime foi a prova de que ele podia impor sua vontade sobre a lei do Estado. A morte de Bartman confirmou. A única autoridade legítima na região era a força do coronel. O Rio e a corrupção moral. A lente de Guimarães Rosa. Essa dualidade entre o mal e a lei no sertão é um dos temas na obra-prima Grande Sertão Veredas, do autor modernista Guimarães Rosa. Rosa é conhecido por seu regionalismo universal, no qual ele usa a linguagem e o folclore do sertão mineiro para discutir dilemas universais, o bem e o mal, a lei e a injustiça. Riobaldo, narrador, expressa a corrupção moral que o poder causa. Abre aspas. O mais difícil não é distinguir o bem e o mal, é saber quem é quem. O que mais dói é a gente ver do que é capaz. O crime de Bartman ilustra essa dor. O mais difícil não era saber que um assassinato era mal, mas antes saber quem era o assassino e ver a sociedade inteira se curvar. O caso nos mostra que a injustiça corroía a alma de todos, não apenas do jagunço, mas também do juiz e do cidadão que se calava. No caso de Guimarães Rosa, claro, Grande Sertão Veredas é uma obra que aborda muitos outros temas. É necessário destacar que se trata de um livro, assim como a maioria das obras, do Guimarães Rosa, que se passa no sertão mineiro, mas que traz para o universo do sertão mineiro profundas questões filosóficas. Essa questão do bem e do mal é um dos temas centrais ali. E ali o Guimarães Rosa vai mostrar que o universo dos jagunços, o universo daqueles que são mais vistos como marginais, aqueles que não são absorvidos positivamente por um sistema, esse universo é rico, esse universo é um universo humano, profundamente humano, no qual todos os dramas humanos que conhecemos em qualquer época, em qualquer situação, vêm muito à tona, e ficam aflorados de fato. Ali a gente tem só a narrativa de Riobaldo, ele é o narrador, do início ao fim da obra, e ele vai colocando questões filosóficas profundas sobre o que é o mal dentro da condição humana, sobre o que é, por exemplo, o amor e como ele pode ser validado. Então tem esse universo, que a gente acaba também associando ao universo dos jagunços nos sertões aí, de uma forma geral, inclusive aqui em Barretos também, na região. O que acontecia era muito isso de haver alguém que comandava e esses jagunços que praticavam as ordens desse coronel. O mistério finalmente desvendado é que a história não esqueceu o caso Bartman por acaso. Ele foi silenciado e apagado. O último passo da impunidade foi a mudança do nome do distrito de Monte Verde para Cajobi. Mudar o nome de um lugar é a forma mais eficaz de apagar a memória coletiva de um evento sangrento e construir uma nova narrativa limpa. O assassinato de Francisco Bartman, o homem que ousou desafiar o poder, permanece como a sombra fundadora da política em Barretos e região. É a prova de que o terror mais eficiente não é o que mata, mas o que cala a verdade. Pessoal, quem assistiu, por exemplo, a Tropa de Elite 2 sabe que existe uma conexão entre criminalidade e política que, por vezes, ainda é persistente na história do Brasil. Infelizmente, E é isso. E se você curtiu o episódio de hoje do Vozes Ativas, já sabe, comenta, diz o que você pensa, diz o que você acha, deixa aí a sua visão sobre
o que a gente contou aqui, deixa a sua dúvida, beleza? E não deixa também de seguir nosso podcast, siga o Vozes Humanas Redação Repertório lá no Instagram, ativa lá o sininho no YouTube também, né? Segue por aqui, siga no seu tocador predileto aí de podcasts e compartilha esse projeto com os amigos para a gente poder, pelo menos, ter a satisfação de atingir um público maior e, de repente, ter o Vozes Humanas chegando a mais pessoas e mais pessoas se juntando suas vozes ao já, né, famoso Vozes Humanas aí, beleza? Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, um abraço, até mais.